E se eu te dissesse que, para milhões de pessoas ao redor do mundo, Jesus nunca foi crucificado? Essa pergunta pode soar estranha, chocante ou até impossível para quem cresceu ouvindo a história da cruz como um dos pilares da fé cristã. Ainda assim, essa ideia faz parte da crença de uma das maiores religiões do planeta. O Islã, seguido por mais de 1 bilhão de pessoas, apresenta uma visão muito particular sobre Jesus, uma visão que surpreende, provoca curiosidade e gera debates profundos até hoje. No Alcorão, Jesus é mencionado diversas vezes, sempre com respeito, honra e importância, mas a forma como sua história é contada difere bastante daquela apresentada pelos evangelhos cristãos. Para os muçulmanos, Jesus, chamado de Isa, nasceu de um milagre divino. Ele é filho de Maria, mas não teve um pai humano. Seu nascimento, assim como sua missão, é visto como um sinal direto do poder de Deus. Segundo os textos islâmicos, ainda bebê, Jesus teria falado no berço para defender a honra de sua mãe, um episódio que reforça seu caráter extraordinário desde os primeiros momentos de vida. Ao longo de sua trajetória, Jesus é descrito como um grande profeta, um mensageiro escolhido por Deus responsável por orientar seu povo, reafirmar o monoteísmo e lembrar a humanidade da submissão ao Criador. No Islã, Jesus realizou milagres impressionantes, curou doentes, devolveu a visão aos cegos e, pela permissão divina, trouxe mortos de volta à vida. Esses atos reforçam sua posição elevada entre os profetas, mas é aqui que surge o ponto mais delicado e mais controverso para quem cresceu dentro da tradição cristã. Segundo o Islã, Jesus não morreu na cruz. Essa afirmação não é apresentada como um simples detalhe, mas como uma diferença central entre as duas tradições. De acordo com o Alcorão, Jesus não foi crucificado nem executado. Deus teria o protegido e o elevado aos céus. Para os muçulmanos, o que ocorreu foi uma confusão. Alguém teria sido feito parecer com Jesus, enquanto o verdadeiro Isa foi poupado da morte. É importante entender que essa visão não surge de um desejo de contrariar o cristianismo, mas de uma base teológica muito específica. No Islã, Deus é absolutamente único e soberano. A ideia de que um profeta tão honrado teria sido humilhado e morto de forma violenta não se encaixa nessa compreensão divina. Curiosamente, o Islã não afirma que a história de Jesus terminou ali. Muito pelo contrário, os muçulmanos acreditam que Jesus retornará à Terra antes do fim dos tempos. Seu retorno estaria ligado a um período de grande confusão moral, injustiça e engano no mundo. Nesse cenário, Jesus voltaria para restaurar a verdade, combater a mentira e ajudar a estabelecer um tempo de justiça e equilíbrio. Esse ponto chama a atenção porque, apesar das grandes diferenças teológicas, o cristianismo também fala sobre a volta de Jesus. Ambas as tradições, cada uma à sua maneira, concordam em algo fundamental. A história de Jesus não se encerra no passado, ela aponta para o futuro. No Islã, Jesus retorna como um servo fiel de Deus. No cristianismo, ele retorna como Senhor, a mesma figura histórica compreendida de formas profundamente diferentes. E talvez seja exatamente isso que torna Jesus uma das figuras mais centrais da história humana. Mas se deixarmos a fé de lado por um momento e olharmos apenas para a história, surge outra pergunta importante. O que dizem as fontes históricas? Quando analisamos registros antigos fora da Bíblia, encontramos algo interessante. Historiadores que não eram cristãos, e que muitas vezes até desprezavam o cristianismo, mencionaram Jesus e sua morte. Autores romanos e judeus do primeiro século registraram que Jesus foi executado por crucificação durante o governo de Pôncio Pilatos. Esses registros não tinham a intenção de promover a fé cristã. Eles apenas documentavam acontecimentos conhecidos de sua época. Isso faz com que muitos estudiosos considerem a crucificação de Jesus um dos eventos mais bem estabelecidos da história antiga. Isso não obriga ninguém a crer, não impõe fé, mas convida à reflexão. Poucos personagens da antiguidade foram tão debatidos, estudados e reinterpretados ao longo dos séculos quanto Jesus. Ele atravessou culturas, religiões, continentes e épocas, é citado na Bíblia, respeitado no Alcorão e reconhecido por historiadores seculares. Talvez seja exatamente essa combinação de fé, história e mistério que torna sua trajetória impossível de ignorar.
a crucificação seja vista como um fato histórico ou como um evento de profundo significado espiritual, permanece no centro desse debate. A história apresenta evidências, a fé oferece significado, e cada pessoa precisa decidir como unir essas duas dimensões. No fim das contas, a pergunta permanece aberta: o que você acredita que realmente aconteceu? Essa é uma questão que atravessa religiões, culturas e opiniões, uma pergunta que continua ecoando há mais de 2000 anos. Talvez o melhor caminho não seja escolher um lado imediatamente, mas ouvir, estudar e refletir sobre diferentes perspectivas. Se você chegou até aqui, conta nos comentários o que você pensa sobre esse tema. Este canal existe para explorar curiosidades, mistérios e fatos que fazem a gente questionar aquilo que sempre foi dado como certo. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreva no canal para continuar essa jornada, porque algumas perguntas não foram feitas para serem ignoradas, mas para serem exploradas. O mistério continua.